De volta agora na nossa aula 4 do nosso módulo 5 do nosso curso básico de Direito Previdenciário. Na nossa aula de número 3, nós aprendemos sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Agora, na nossa aula de número 4, nós vamos aprender sobre uma nova aposentadoria. Vamos entender sobre a aposentadoria do professor. Isso mesmo, existe uma aposentadoria diferenciada para o professor, mas não é todo professor que tem direito a essa aposentadoria. Então, vamos entender. A aposentadoria do professor. O artigo 201, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal, nos informa que este benefício ele é concedido somente ao professor de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, olha só, esta aposentadoria do professor, ela é uma aposentadoria diferenciada, ou seja, o professor cumpre requisitos diferenciados da aposentadoria comum por idade urbana e por tempo de contribuição, por exemplo. Porém, ela só dá direito aos professores de magistério, como a gente costuma falar. Então, isso significa que o professor de graduação, por exemplo, ele não vai ter direito a esse tipo de aposentadoria. O professor de pós-graduação também não vai ter direito a esta aposentadoria. O professor de cursinhos também não terá direito. Eu, por exemplo, que estou aqui ensinando vocês, não tenho direito a esta aposentadoria. Por quê? Porque eu não ensino para o ensino médio, para a educação infantil, nem para o ensino fundamental. Então, este é o primeiro ponto que vocês precisam se atentar. Lembro também que o coordenador, o gestor, diretor e orientador pedagógico de ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio também se encontram nesta regra, ou seja, também podem se aposentar por esta regra de aposentadoria do professor. Um outro ponto importante que devemos lembrar é que estes requisitos, esta regra de aposentadoria, é uma regra que se enquadra para os professores de ensino da rede privada, ou seja, aqueles professores contratados, professores que são empregados, como eu sempre falo, de carteira assinada. Então, vamos lembrar aqui que esta regra são para professores da rede de ensino privada, professores contratados. Ok? Certo, professora. Mas e os professores da rede de ensino pública? Os professores que fazem o concurso e que passam a ensinar no estado, em escolas estaduais e municipais. Para esses professores, eles seguem a regra do regime próprio da Previdência Social. Lembrando mais uma vez, como eu falei lá no início do curso, se o município não tiver o seu próprio regimento, ou seja, ele não tiver o regime próprio de previdência, não seguir o regime próprio, nesta situação, o professor vai seguir a regra geral, ou seja, a regra do regime geral da Previdência Social, e neste caso ele vai se enquadrar nesses requisitos que eu vou trazer para vocês. E quais são os requisitos para se aposentar pela regra do professor? Bom, o artigo 54 do Decreto 3048 de 1999, ele nos diz o seguinte: cumprido o período de carência exigido, qual é o período de carência? É padrão, pessoal, para aposentadoria, período de carência será sempre 180 meses. Então, cumprido o período de carência exigido, será concedida a aposentadoria do professor quando se cumprir
cumulativamente os seguintes requisitos: 57 anos de idade, se mulher, 60 anos de idade, se homem, e 25 anos de contribuição para ambos os sexos em efetivo exercício na função a que se refere o caput. Veja, estou trazendo esses requisitos para vocês da aposentadoria do professor, conforme, mais uma vez, a nossa reforma da Previdência. Então, são os requisitos que estão vigentes atualmente. Ok, então, para o professor atualmente se aposentar, a mulher professora precisa ter 57 anos e 25 anos de tempo de contribuição, além dos 180 meses de carência. Para o homem, ele precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Sempre foi assim? Não. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos outros requisitos para a regra do professor. A reforma da Previdência para o professor em específico, infelizmente, dificultou um pouquinho. Ela sim veio aí a prejudicar um pouquinho o professor, que agora precisa cumprir também o requisito de idade, que antes da reforma da Previdência ele não existia. Então, vamos ver rapidamente como ficou o antes e o depois da regra da aposentadoria do professor. Como eram as regras para o professor e a professora se aposentar antes da reforma da Previdência? Para o homem, ele precisava ter 30 anos de tempo de contribuição. Para a mulher, ela precisava ter 25 anos de tempo de contribuição. E a idade? Não se exigia a idade mínima. Carência, 180 meses. Então, veja, antes da reforma da Previdência, os professores não precisavam cumprir requisito mínimo de idade, apenas precisavam cumprir o tempo de contribuição. Após a reforma da Previdência, ela trouxe uma idade mínima para o professor. Então, além de um bom tempo de contribuição, os professores também precisam esperar uma idade mínima para se aposentar. Certo, vamos lá colocar aqui o depois da reforma para explicar para vocês como é que ficam para aquelas pessoas que já contribuíam para a Previdência antes da reforma da Previdência. 25 anos de tempo de contribuição para ambos. Já a idade, 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Carência também de 180 meses. Certo, tudo bem. Mas e agora? Como é que funciona para os professores que já eram filiados da Previdência Social, estavam prestes a se aposentar e agora veio a reforma da Previdência e mudou todos os requisitos da aposentadoria do professor? Mais uma vez, pessoal, nesses casos, a gente possui também as regras de transição para a aposentadoria do professor. Lembrando que se antes da reforma da Previdência os professores já cumpriam todos os requisitos para se aposentar, ou seja, até o dia 12/11 de 2019, significa que esse professor, ele possui o seu
direito adquirido. Mesmo que ele venha requerer a sua aposentadoria após a reforma da Previdência. Mesmo porque falamos também muito do princípio do tempo rege o ato. Então, a lei aplicada vai ser a lei do tempo do fato. Se esse professor já cumpria todos os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência, mas ele só fez o pedido da sua aposentadoria após a reforma, ele vai ter direito a se aposentar com as regras anteriores. Por quê? Porque ele já tinha o seu direito adquirido e também porque, para a legislação previdenciária, a lei aplicada será aquela lei ao tempo do fato. Certo? Ok. Mas e o professor que não conseguiu cumprir todos os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência? Chegou a reforma, ele não cumpriu os requisitos, mas ele já era inscrito no INSS. Como é que funciona para esses professores? Bom, para esses professores, nós teremos aqui as regras de transição da aposentadoria do professor. Estas regras de transição vocês vão encontrar na reforma da Previdência, na Emenda Constitucional 103 de 2019, em seus artigos 15, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º e artigo 20. Preciso que vocês vão até lá para entender quais são essas regras de transição. Na próxima aula, nós vamos ver sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos entender, como eu falei para vocês em outro momento, que ela não existe mais, mas vamos ver sobre as suas regras de transição. E lá eu vou detalhar cada regra de transição. Vocês vão entender que essas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, elas são muito parecidas com as regras de transição do professor. O que muda é a especificidade da aposentadoria do professor. Então, por isso, vou deixar para que vocês leiam esses artigos e a gente dá continuidade falando na próxima aula da aposentadoria por tempo de contribuição e vamos entender estas regras de transição. Te vejo lá na próxima aula.